Fala galera, e finalmente chegamos às finais das conferências Leste e Oeste da NBA. A gente vai falar um pouco nesse vídeo sobre esses dois confrontos, vai fazer uma análise rápida aí dessas quatro equipes e é óbvio, eu vou dar um pouco o meu chute, a minha aposta de quais serão as duas equipes que vão chegar na final da NBA. Uma da Conferência Leste e outra da Conferência Oeste. Então, bora lá! Assim como na NBA há essa divisão de Conferência Leste e Oeste, aqui também no vídeo a gente vai falar um pouco sobre o confronto da final da Conferência Leste e da final da Conferência Oeste depois. Essas finais de Conferência Leste e Oeste da NBA, trazendo para os termos um pouco que a gente conhece das fases de mata-mata mais aqui no Brasil, seriam as semifinais da NBA. E por que eles chamam? Até o vídeo que a gente fez aqui no canal, eu vou deixar aqui no card que eu explico em mais detalhes como que funcionam os playoffs da NBA. E essa fase de semifinal, como a gente conhece, é chamada de final de conferência, porque são os dois melhores times da Conferência Leste, os dois melhores times da Conferência Oeste. E os times que ganharem desses dois confrontos vão jogar depois a final da NBA. Então, bora lá para os times primeiro da Conferência Leste, depois a gente vai para o Oeste. E os finalistas aí da Conferência Leste são os times do Boston Celtics e do Miami Heat. E, inclusive, nessa série já aconteceu o jogo 1, aconteceu ontem. Estou gravando esse vídeo no dia 16 de setembro. Ontem foi dia 15, já rolou o jogo 1. O Miami Heat ganhou o jogo. E amanhã, no dia 17, já tem o jogo 2. E, obviamente, como a gente já esperava, os dois times são muito parecidos, eu digo, com ataques muito bons e defesas muito boas. O jogo 1 não poderia ter ido para menos do que a prorrogação, que foi o que aconteceu. Os principais jogadores dos dois times fizeram boas pontuações e foi tão páreo o jogo, foi tão igual, que a liderança foi trocada durante 12 vezes na partida, só para você ter uma ideia de o quão esse jogo foi disputado. E chegou ali nos últimos segundos do jogo, e aí teve um lance, que se você acompanha basquete já deve ter visto no Instagram, no Twitter, em qualquer rede social, que foi o tocaço do Adebayo no Jason Tatum. Ali nos últimos segundos do jogo, o Jason Tatum tentou dar uma enterrada para virar o jogo e o Boston ficar na frente. E o Bam Adebayo deu um toco, assim, surreal. A mão dele até foi para trás um pouco, foi inacreditável. Depois desse lance ainda, que ninguém comentou, mas se você ver o finalzinho do jogo, se você assistiu esse final de jogo, o Jason Tatum tentou um chute de 3 ali que bateu no aro e não caiu. Imagina se tivesse caído essa bola. Aí quase ninguém ia estar falando desse toco do Adebayo, apesar de ter sido muito bom, mas ia estar todo mundo falando do Jason Tatum, e é lógico, Agora falando um pouquinho dos dois times, até um pouco do que foi o jogo 1 e o que eu espero para essa série. O Boston tem um quarteto de jogadores titulares muito bom, eu chamo de o quarteto Celta. Toda vez que eu posto, eu fico falando desse quarteto do Boston, que é o Kemba Walker, o Jaylen Brown, o Jason Tatum e o Marcus Smart. Esses quatro jogadores, eles são muito bons no ataque e na defesa. Eles ficam trocando, na verdade, no ataque principalmente, a gente vai focar aqui, nas pontuações. Só que tem alguns desses jogadores que são muito constantes. O mais constante desse quarteto é óbvio que é o Jason Tatum. Todo jogo ele tem uma pontuação alta, um alto número de rebotes e assistência mediana. É incrível. Todo jogo ele é muito constante. Isso, na verdade, são características de um jogador muito bom. Outro jogador do Boston, principalmente desse quarteto também, que é muito constante, vem sendo muito constante, é o Jaylen Brown. O Jaylen Brown também vem com pontuações um pouco altas, ou às vezes ele nem tem uma pontuação tão alta, mas as outras, os pontos das estatísticas compensam essa pontuação dele. Mas eu digo, até na organização do Boston e a rotação em quadra, ele é muito constante, muito coerente, vamos dizer assim. O Marcus Smart, o terceiro desse quarteto, ele também vem jogando bem, mas ele não é tão constante igual os dois primeiros que eu comentei, que é o Jaylen Brown e o Jason Tatum. Agora, o menos constante de todos, que é o que dá calafrio às vezes na torcida do Boston, é o Kemba Walker. O Kemba Walker joga demais, e ele vem jogando alguns jogos muito bons, com pontuações bem altas. Porém, o Kemba Walker, em vários momentos do jogo, ele joga muito mal, ou faz algumas jogadas muito nada a ver. E aí depois ele
não dá pra, a gente não sabe o que espera dele. Ele tem momentos muito bons, que fala, nossa, esse é o Kemba Walker. E aí depois ele tem momentos que a gente fala, nossa, o que ele tá fazendo? Então, eu acredito que no decorrer dessa série, o Kemba Walker vai ganhando mais ritmo ali, vai ganhando mais confiança, né, conforme vai passando uma série de playoffs. Eu espero que ele jogue melhor. Outro jogador do Boston que vem jogando muito bem também é o pivôzão do Boston, que é o Daniel Theis. Ele, inclusive, deu um toco no Adebayo no primeiro jogo, muito da hora. O Adebayo que deu um toco no Tatum, é que ninguém tá comentando porque o Miami ganhou esse jogo. Mas ele deu um toco no Adebayo. Eu achei que foi falta, mas ali o juiz não deu, porque se você for ver a repetição do lance, o Daniel Theis, ele bate na mão do Adebayo. Ele bate na bola também, mas bate no braço do Adebayo. Mas já que o juiz não deu, no fim ali o lance foi lindo. Tá vendo esse time do Boston, como ele é distribuído? É uma equipe mesmo, né? São vários jogadores que distribuem o jogo. Então tem esse quarteto e o Daniel Theis, que é o pivô, ele não faz pontuações muito altas, mas ele tem uma defesa ali que ajuda esse quarteto sem dúvida nenhuma. Outro jogador que entrou muito bem no jogo 1 e que eu não tô vendo muita gente comentando, até na internet, no YouTube, Twitter e até em lives, é o Wanamaker. Ele atuou principalmente na defesa muito bem no jogo 1. Teve uma formação ali no último quarto que o Brad Stevens colocou, que o Wanamaker tava e o Miami Heat, que é um time que roda muito bem a bola no ataque, não conseguiu, tanto que estourou os 24 segundos nessa hora. Então talvez seja uma peça-chave aí para sair do banco, para contribuir com esse time, que é muito bom, o time titular. Lembrando só, ele ganhou de 4-0 do Philadelphia e ele ganhou de 4-3 do Toronto Raptors, que é o atual campeão da NBA. Inclusive foram jogos muito duros porque o Toronto forçou e conseguiu algumas vitórias para chegar no jogo 7. Agora falando um pouco do Miami Heat, que é o time que eu torço, não sei se deu para perceber, só tem coisa do Miami Heat aqui atrás. O Miami Heat ganhou o jogo 1 e tem um time muito bom, assim como o time do Boston. O time do Miami é um time muito bom ofensivamente e a defesa é muito boa também. Ofensivamente, o que vem surpreendendo, na verdade, principalmente nesses playoffs, é o Dragic, que ele não jogou de titular a temporada da NBA. Ele ficou de reserva do Kendrick Nunn, que é o rookie, que é o primeiro ano, na verdade foi uma surpresa. E foi muito legal a maneira, pelo menos o que a gente vê na mídia, e ele falando, o time comentando, foi que o Dragic é um jogador mais experiente que o Kendrick Nunn, óbvio, o primeiro ano do Kendrick Nunn. Mas mesmo assim, o Dragic não levou a mal. Ele por ser um jogador mais velho e ver o Kendrick Nunn acabando de chegar e já tirando a posição de titular dele. Ele acabou indo ali, levando numa boa, e até que agora, nessa volta da temporada na bolha, o Dragic mostrando um basquete muito bom, e é outro jogador que está vindo bem constante, pegou essa posição de titular, e agora o Kendrick Nunn que é a reserva dele. Já falando um pouquinho desses jogadores que são constantes também, como eu comentei lá no caso do Boston, jogadores que vêm sendo bem constantes no time do Miami é o próprio Dragic, que eu acabei de comentar, o Tyler Herro, que tá jogando muito, é a primeira série de playoffs do Tyler Herro, e ele já tá mostrando ser clutch em vários momentos. Ele tá matando bolas de 3 em final de tempo, e em momentos ali que o Heat tá chegando no placar e tem que fazer os pontos, porque senão o Boston se distanciava muito do placar, principalmente nesse jogo 1. Então o Tyler Herro matou várias bolas e mostrando até uma calma durante o jogo, com um controle emocional, na verdade. E o líder desse time, que é óbvio, né, o Jimmy Butler, que também vem sendo bem constante. É lógico que tem alguns jogos que ele faz mais pontos, menos pontos, mas em geral a contribuição dele para a equipe e essa liderança dele está sendo bem importante. O Adebayo é constante na defesa, no ataque ele é bem variável, mas na defesa ele é bem constante. E tem agora o Derrick Jones Jr. também, que está entrando em alguns pontos, mais na parte da defesa, bem também. E aí tem vários outros jogadores do Miami que também entram ali, assim como no Boston, que entram para compor a equipe. O Miami chegou até a final da conferência de uma maneira mais tranquila, a gente pode dizer assim, do que
O Boston, ele ganhou de 4-0 do Indiana Pacers e depois ganhou de 4-1 do Milwaukee Bucks, que era o favorito a ser campeão da Conferência Leste. Então o Miami vem bem motivado, assim como o Boston, é lógico. Se for parar para pensar nessa comparação, o Boston também ganhou, mesmo que foi de 4-3, ele ganhou do campeão da NBA, que é o Toronto Raptors. Mesmo sem o Kawhi Leonard, mas ainda continua sendo o atual campeão da NBA. Uma coisa que a gente viu no jogo 1 e provavelmente a gente vai continuar vendo nessa série, e o time que passar a gente também vai ver na final, é a qualidade dos dois técnicos, o Erik Spoelstra do Miami e o Brad Stevens do Boston. São dois técnicos muito bons que sabem como tocar o time e como montar jogadas de acordo com a defesa do outro time, de acordo com o temperamento ali de cada jogador e a atuação na quadra e naquele dia, né? Então os dois técnicos estão dando um show de como ser técnico em todos esses playoffs. Fechando essa série, o que eu acredito que vai acontecer? Eu acredito que essa série vá pelo menos para 6 ou 7 jogos. Eu ainda acredito que vá para 7 jogos. E eu acredito que o Miami passe. Eu vou ser clubista, não tem como. Mas acredito, qualquer um dos dois times que passar vai fazer uma ótima final da NBA. Seria legal se o Boston passasse, porque imagina se o Lakers passa do outro lado, a gente já vai falar um pouquinho da Conferência Oeste. Imagina essa tradição Boston e Lakers, Boston com 17 títulos da NBA e Lakers com 16, o LeBron do outro lado. Então ia ser muito legal ver Boston e Lakers, mas eu acredito que o conjunto ali do Miami, voltando, vai para jogo 7, vai ser muito disputado, mas o conjunto do Miami, junto com o Spoelstra ali, vai levar o Miami para a final da NBA, que também vai ser muito legal. Imagina também que o Lakers passa do lado de lá, o Miami Heat contra um Lakers do LeBron. Os dois primeiros títulos da carreira do LeBron foi no próprio Miami Heat, então vai ser muito legal ver. E até essa questão com o Erik Spoelstra, porque na época que o LeBron jogou lá, muito se falava na mídia que o LeBron que era o técnico do time. Ele não deixava o Spoelstra falar muito, e agora vai ser um pouco dessa rixa. Não tem uma rixa, na verdade, né? Mas vai ser legal de assistir. E agora vamos para outra conferência da NBA. Vamos falar da final da Conferência Oeste ou a outra semifinal da NBA. Vai ser entre Denver Nuggets, que ganhou ontem o jogo 7 contra o Clippers no segundo round dos playoffs, contra o Los Angeles Lakers do LeBron James e do Anthony Davis. O Lakers vem bem mais descansado para essa série. O jogo 1 ainda não aconteceu, estou gravando no dia 16, como eu falei, de setembro. O jogo vai ser dia 18 de setembro, depois de amanhã. O Lakers vem de 2 vitórias, 4-1, nos 2 primeiras fases dos playoffs. A primeira ele ganhou do Portland e a segunda ele ganhou do Houston Rockets. E o Lakers, não precisa nem falar, ele já era um dos favoritos, né, a ganhar a Conferência Oeste e ao título da NBA, e ele continua sendo o grande favorito desse duelo aí contra o Denver. O que eu queria comentar do lado do Lakers dessa série, da final da conferência, o Lakers é o grande favorito, não só a ganhar essa série, como a conquistar o título da NBA. Tudo bem que o Denver tá chegando embalado, a gente já vai falar um pouquinho, mas falando um pouco do Lakers, o que me deixa um pouco pensativo é como o Lakers vai se portar perante essa diferença grande do time, que é o que vem acontecendo e o que fez o Lakers perder 2 jogos nos 2 primeiros, um por Portland e outro por Houston, que é, o time é basicamente composto pelo LeBron e pelo Anthony Davis, e o problema são os outros jogadores ali, principalmente das posições 1, 2 ou 3. Um que vem, na verdade, surpreendendo todo mundo é o Playoff Rondo, que é o Rajon Rondo, que tá jogando de armador, voltou ali pra bolha, pra esses playoffs, e tá jogando, tá crescendo a cada jogo. Então, se ele continuar nessa crescente, cara, já é mais uma peça muito boa aí pro Lakers, que é o que vem acontecendo. Agora o problema são os outros, que é o Kuzma, o KCP e o Danny Green, que eles são os que mais jogam ali durante o jogo. Tem o Magui que entra de vez em quando, tem outros jogadores, mas esses 3, o Kuzma, o Danny Green e o KCP, são que começam de titular ou entram mais pro jogo. Então, o Lakers depende muito da performance desses 3 jogadores ali na rotação, e eu já estou considerando que o Playoff Rondo vai continuar nessa vibe que ele tá. Então, essa é a minha única ressalva, assim, vamos dizer, minha única dúvida ali do Lakers. Mas, cara, LeBron e Anthony Davis no mesmo time já dá uma confiança muito grande. Quem que vai marcar o Jamal Murray do outro lado?
Ou o contrário, quem que vai marcar o Jokic? Provavelmente vai ser o Anthony Davis, mas vai ser uma luta de defesa muito boa. Agora voltando, e o Jamal Murray? Quem que vai marcar ele? Cara, na série, a gente já vai falar, na série contra o Clippers, o Kawhi Leonard marcou o Murray várias vezes. E o Kawhi Leonard é um ótimo defensor. E o Jamal Murray já saía dele e matava um monte de bola. Imagina se o Rondo for marcar ele. É aí que a gente vê a falta que o Avery Bradley tá fazendo para esse time do Lakers. Ele não foi para a bolha, então se ele tivesse, provavelmente ele ia marcar o Jamal Murray. Mas, como ele não está, eu acredito que o KCP deva marcar, às vezes até o LeBron sair um pouco da posição 4 que ele vem jogando, ou 3 ali, ele vai ter que sair um pouco para marcar o Jamal Murray, em alguns momentos, que foi o que aconteceu na série contra o Houston. O LeBron marcava o James Harden algumas vezes. É lógico que depende do momento da partida. Se o Jamal Murray estiver muito on fire ali, é lógico que o LeBron vai subir para marcar ele. Agora falando do outro finalista da Conferência Oeste, que é o Denver Nuggets. Que time, cara! Que time é esse do Denver Nuggets? Tá lindo de ver os jogos. Eles forçaram mais um jogo 7 contra o Clippers no segundo round dos playoffs e ganharam do Clippers. O Clippers, que era de todos os jornalistas, insiders dos Estados Unidos, era o grande favorito para esse título da NBA e parou no segundo round pro Denver Nuggets e o Clippers ganhando de 3-1 a série. Cara, não tem explicação para falar o que esse time do Denver Nuggets está fazendo. É o único time da história da NBA que em 2 séries no mesmo playoff viraram 3-1. Só lembrando, no primeiro round dos playoffs, o Denver Nuggets virou uma desvantagem de 3-1 que estava para o Utah Jazz, e no segundo round contra o Clippers eles viraram 3-1 também. E nem precisa de eu falar o quão empolgado, animado e motivado esse time do Denver Nuggets tá chegando agora para essa final de conferência contra o Lakers. Eles não estão nem aí que tem LeBron, tem Anthony Davis do outro lado. Eles viraram 2-3-1, cara. Tipo, nada é impossível. E como eu tava falando de jogadores constantes, do lado de lá, Anthony Davis e LeBron são jogadores muito constantes no Lakers. Do lado do Denver, o Jokic é o principal jogador. Como joga basquete, o Jokic é lindo, lindo, cara. Ele é um pivô gigante que sabe bater bola, que mata a bola de 3, que dá gancho, que dá enterrada, que dá passe. Cara, jogador completo. É inacreditável ver ele jogar e as coisas que ele faz. E além de tudo, ele é um jogador muito constante. Todo jogo ele tem pontuações, rebotes e assistências de uma maneira constante. Ele nunca tem um jogo muito abaixo, tipo 5 pontos, 10 pontos. Não, é sempre muito rebote, assistências, pontos, sempre equilibrando os 3. E o que o Jokic tem de constante, o Jamal Murray tem de inconstante. Mas é um inconstante, não um inconstante que ele faz 20 pontos e depois faz 2, igual o Paul George, por exemplo. Nada a ver. O Murray não. Um jogo ele faz 50 pontos, no outro ele faz 20, aí no outro ele faz 40, aí no outro ele faz 25. É um inconstante, mas com um volume de jogo muito grande. Por isso que é a grande dupla aí do Denver Nuggets, né? O Jokic e o Murray. Agora para essa série contra o Lakers, eu acho que as questões vão ser: o Jokic e o Murray vão jogar muito, sem dúvida nenhuma. A questão vai ser os outros jogadores. Por exemplo, o Michael Porter Jr. Ele vai jogar bem essa série? Ele vai sentir pressionado ali contra o Lakers, o LeBron, o Anthony Davis? O Paul Millsap vai entrar bastante para marcar o Anthony Davis ou o LeBron, jogadores um pouco maior, com mais porte físico? O Gary Harris também, que é outro jogador que está jogando muito bem, chegou na bolha há pouco tempo e está jogando muito. Será que ele vai continuar? É aquela mesma questão que eu falei do Lakers, do próprio Kuzma, o KCP e o Danny Green. Essa mesma, a gente não sabe muito como eles vão se portar, é a mesma maneira do Millsap, apesar de ser um jogador mais experiente, o Porter Jr. e o Gary Harris. Então, depende de muita coisa ainda. Tem, jogadores muito bons. De um lado, Murray e Jokic, do outro, Anthony Davis e LeBron, óbvio. Mas uma série de playoffs é conquistada pelo volume de jogo de todo um time. Apesar de ter essas grandes estrelas que influenciam bastante, sem dúvida. Agora falando o que eu acho, né? O que são as minhas apostas para essa série. Eu aposto no Lakers. O Lakers vai passar do Denver. Não vai ser fácil. Eu não acredito que vá para jogo 7. Tudo bem que o Denver tá indo contra o que todo mundo acredita até hoje.
mas eu acredito que o Lakers vai passar, vá para jogo 6 e o Lakers vai passar de 4-2 nessa série. O Denver vai arrancar 2 jogos sim, mas eu ainda acredito que o Lakers vai de 4-2. Então esses foram meus palpites. Miami em 7 jogos, eu ganhando de 4-3 indo para a final da Conferência Leste. E do outro lado, Lakers fechando em 4-2 indo para o jogo 6. Então, na minha visão, o que eu estou apostando é que a final da NBA seja entre Miami Heat e Los Angeles Lakers. E vai ser uma final gigante. Então é isso, galera. Dê um like se gostou do vídeo. Se inscreva no canal se não for inscrito, para chegar a cada vez mais conteúdo de basquete aqui no canal para vocês. E para dar uma força aqui pro canal também. Deixa um comentário aqui se gostou, se não gostou do vídeo, se tem alguma sugestão, se concorda com essas minhas análises e apostas. Deixa as suas análises e apostas também para essas finais de conferência leste-oeste. E siga também o canal Rebodunk nas outras redes sociais, o Instagram, o Twitter, o TikTok e a Twitch. Eu vou deixar aqui na descrição os links. Então é isso, valeu, falou!